teatro italiano é cheio de superstições. Os atores, por exemplo, não podem assobiar quando entram no teatro, senão dá azar. Já se eles encontram um prego torto no palco, aí dá sorte. Ninguém, nem atores, diretores, cenógrafos, maquinistas, ninguém, nem o público, ninguém pode se vestir, levar alguma coisa roxa. Senão dá muito, muito azar. A cor do período da quaresma é o roxo. O período da quaresma era também o período no qual os atores e as atrizes, mais tarde, não podiam absolutamente se apresentar. Portanto, era o período onde não tinha trabalho, portanto, era o período da fome. Daí a cor roxa como cor do azar. Com o tempo, o período do intervalo da estação teatral migrou da quaresma ao verão. Depois da Segunda Guerra Mundial, foram criados os festivais de teatro, os grandes festivais internacionais e nacionais e também os pequenos festivais espalhados nas muitas cidades europeias. São centenas os festivais que acontecem no verão que permite appunto ao teatro de se manter vivo. Mas antes, ainda bem que inventaram o vapor. O navio a vapor. Justamente durante o verão que as companhias europeias pegavam o navio a vapor e iam para as Américas. Entre o final do 1800 até a Segunda Guerra Mundial, a rota Gênova-Buenos Aires era a mais desejada pelos atores, atrizes, pelos artistas de teatro, porque era a mais rica. Outra rota importante era a do norte, mais tarde em Nova York, Princeton, Filadélfia, Washington, ou do outro lado até Boston. Mas a rota mais rica, repito, por incrível que pareça nos nossos dias, era a da América do Sul. A imensa comunidade italiana no Brasil, na Argentina, no Uruguai, esperava com trepidação a temporada italiana e garantia a lotação dos teatros. E isso acontecia até quando a qualidade dos espetáculos de ópera ou de prosa não eram, digamos, extraordinárias. Muitas vezes, por exemplo, as companhias de ópera eram formadas de última hora, se abria um buraco na agenda, o agente italiano na Argentina, ou no Brasil, ou no Uruguai, contatava o amigo dele, o contato dele na Itália, o diretor de um teatro, ou de uma companhia que ele sabia que tinha uma ópera pronta, com cenografia já pronta, figurinos prontos, então faltava só os cantores, muitas vezes, e os musicistas, e os critérios para escolher os cantores e os musicistas nem sempre eram, aliás, eram muito práticos, sei lá, precisava de um tenor, você, quem é que cabe no figurino? Você? Então você sobe no navio. Era mais ou menos isso. Chegavam com esses navios a vapor depois uma viagem de muitas semanas com cenografia, figurino, instrumentos orquestrais, cantoras e cantores, imagina quanta gente. Chegavam em Buenos Aires, faziam uma temporada de um par de semanas e depois iam para Montevideo e depois, última etapa era Rio de Janeiro. Outras vezes a viagem era mais longa, né? Às vezes chegavam até Santiago, Valparaíso, outras vezes chegavam em Salvador ou Recife para ir até o mítico teatro de Manaus. Quem não lembra Fitzcarraldo?
no começo do século XIX entrou dentro desse roteiro de turnês internacionais também São Paulo. Imagina que em 1890 São Paulo tinha 94.349 habitantes e entre 1890 e 1900 o Estado receberá 1 milhão de estrangeiros. A cidade cresceu em maneira impressionante e desse milhão de estrangeiros, 618.721 eram italianos. Eu estou contando isso para imaginar junto com vocês como se sentiam, como podiam se sentir essas companhias italianas de teatro chegando numa cidade de italianos. Praticamente era como entrar numa espécie de Itália paralela. Eu li uma matéria de um jornalista do começo do século passado, era um jornalista mineiro que escrevia que nas ruas de São Paulo não se ouvia falar português, só italiano, com todos os seus dialetos e reinvenções macarônicas. Obviamente, nessa São Paulo italiana, a música que se ouvia nas ruas, que se ouvia cantarolar, eram com certeza áreas de ópera. Entre a bexiga e o brás, todo mundo sabiam as áreas das óperas mais famosas. Naquela época todo mundo conhecia as óperas à moda, Manon Lescaut, Cavalleria Rusticana, I Pagliacci, l'Aida. L'Aida era música pop. Olá a todos e todas, eu sou Ligiana Costa, sou cantora e musicóloga e estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre Aida, essa ópera do Giuseppe Verdi com o libreto do Antonio Ghislazzoni. Ela foi uma encomenda para a inauguração do Teatro do Cairo. Na realidade, ela foi, na verdade, uma encomenda para a celebração do Canal de Suez. Estreou em 1871. O tema se passa no Antigo Egito, bastante cheio de clichês e lugares comuns, né? E esse tema foi proposto para o libretista pelo arqueólogo Auguste Mariette. O Verdi não foi na estreia, que foi no Egito, mas se dedicou depois a uma estreia que aconteceu no Scala de Milão, que foi 2 anos depois dessa estreia oficial, né, dessa primeira estreia oficial, que para ele não foi tão oficial assim, ele queria mesmo a estreia no palco sagrado de Milão. É uma ópera cheia de pompas, cheia de cenas de triunfo, multidões, orquestrações muito exageradas. A sua trama, né, o seu libreto, gira em torno de um triângulo amoroso como muitas óperas que a gente conhece. Bom, Radamés, que é um general, que foi escolhido como general da guarda egípcia numa guerra contra os etíopes. A Aida, que é uma escravizada etíope que vive uma história secreta de amor com Radamés e que ela serve, né, como escravizada a Amneris, que é a filha do rei do Egito, e ela, Amneris, ama Radamés e se sente merecedora de ser a esposa, né, do chefe da armada de seu país. Então, a luta de Amneris é pelo casamento com esse general. Bom, ele vai para a guerra, todos lhe desejam a vitória e o triunfo, e aqui a gente vê já de cara essa cena em que a Aida deseja a vitória de seu amor e se dá conta que ao desejar a vitória do seu amor, está desejando o pior, né, para seu povo e para seu pai, que é o rei, na verdade. Todos os maiores cantores, cantoras, atrizes, atores, artistas de teatro, e não só de teatro, vieram na América do Sul, vieram no Brasil, suportaram quase 1 mês de viagem de navio a vapor para o cachê de uma temporada de espetáculos ou de umas palestras muito bem pagas. O grande, mítico Caruso, o futurista Marinetti. No teatro de prosa acho que ninguém foi amada tanto quanto a Eleonora Duse, que veio no Rio de Janeiro, veio em São Paulo. O esquecido Tommaso Salvini, que na época era considerado com certeza o artista mais famoso do mundo, também porque o mundo literalmente ele o rodou por inteiro.
do Oriente até o Ocidente. Pirandello veio em São Paulo em 1927 numa viagem da qual falaremos em um outro oblò. Não era obviamente só os italianos que vieram aqui no Brasil, em São Paulo. Nesse livro preciosissimo, A Contribuição Italiana ao Teatro Brasileiro, nesse livro meraviglioso de Miroel Silveira, que foi um crítico teatral, um diretor de teatro. É um livro incrível porque é uma antologia do teatro brasileiro, principalmente do teatro de São Paulo, desde o final do 1800, 1895, até os anos 60, no qual se fala o que aconteceu de teatro, quais eram os grandes atores, os espetáculos, e acompanha a vinda dos artistas italianos em São Paulo ou dos dramaturgos de origem italiana que trabalharam aqui em São Paulo. Eu vou ler para vocês duas linhas de algo que não tem a ver com os italianos, mas que dão uma noção de como uma fotografia da cena paulistana em 1919, nesse caso, estamos logo após a Segunda Guerra Mundial. Tendo caído o czar Nicolau, né, depois da Revolução Russa, o balé russo de Sergei Diaghilev não pudera retornar à pátria e buscava então novos públicos para a apresentação de seus espetáculos. Portanto, estamos em 1919, o balé russo se encontra no Brasil, não pode voltar, porque não sabe se pode voltar, acabou de ter a Revolução Russa, então decide fazer uma temporada no Teatro Municipal de São Paulo e encenam L'après-midi d'un faune, Le Spectre de la Rose, Sherazade, Príncipe Igor, Satko, Tamar, tendo como primeiras figuras Nijinsky. E um mês depois, em 25 de setembro, è Caruso, il divo, che si apresenta con l'Elisir d'amore di Donizetti. As histórias sobre os artistas italianos que vieram aqui em São Paulo são muitas. Eu acho que a mais divertida para mim, claro, ou aquela que conheço, entre aquelas que conheço, a mais curiosa é aquela de um jovem de 19 anos, é um violoncelista de Parma, um jovem violoncelista que faz parte de uma orquestra importante, a orquestra del Teatro Regio di Parma, mas que faz uma dessas idas de exportação, uma turnê na América do Sul. Ele chega a primeira vez para ele na América do Sul e chega no Rio de Janeiro, que é o começo de uma temporada, de uma turnê. Ecco, e a história começa assim. O espetáculo é La Ida. Nessa área, vou mostrar aqui até um trechinho dela que chama Ritorna Vincitore, exatamente ela. Esse é o momento que todos estão cantando, né? Que ele volte vencedor, e ela mesma grita, Ritorna Vincitore, volte vencedor. E aí ela se dá conta, nossa, e eu usei essa palavra, eu tô usando essas palavras. Ele vai ser o vencedor do meu pai, do meu povo. E aí entra numa crise completa aqui. E aí nessa área se transmite bem claramente essa duplicidade, né? Amar o objeto amado e armado, mesmo sendo ele parte dos opressores do meu povo, ou amar o meu povo mais do que aos meus opressores, que no caso aqui ela passou quase por uma síndrome de Estocolmo, né? Bom, nisso, a observadora ciumenta, a Amnélia, já tinha se dado conta, já veio aquela pulga atrás da orelha, de que parece que ela está testemunhando uma paixão entre a sua escrava, Aida, e o seu possível amor, né, o Radamés. Será verdade? E aí ela própria
questiona a Aida, e aí acontece, tem um dueto famoso no qual as duas discutem e a Aida se confidencia para Amneris, é esse dueto aqui. Enfim, ela traz a Aida para um lugar de confidência, porque ela chama a Aida até de irmã, né? A gente no Brasil conhece bem, né? Essa coisa quase da família, mas enfim. E aí, o fato é que os egípcios voltam, Radamés é vencedor, né? E traz em sua carruagem, amarrado e humilhado, o pai de Aida. Nada menos, nada mais do que o próprio rei dos etíopes, Amonasro. E aí que a Aida se vê mais uma vez com esse nó, né? Entre uma coisa e outra, celebrar a vitória de seu amor ou se desesperar pela situação horrível de seu pai. E aqui a gente ouve a famosa marcha triunfal da Aida, que talvez seja o tema que vocês mais conhecem, que se tornou a famosíssima, né? Foi usada por partidários da unidade italiana e por vários exércitos do mundo, né? Esse tema. Bom, Radamés ganha a vitória e por isso ganha a mão de Amneris como um presente um pouco, bom, enfim. E ele também pede o direito de pedir, tem o direito de pedir o que ele quiser pro rei. E ele pede justamente a libertação dos prisioneiros. Uma coisa meio tipo, vamos ser clementes, né? Nisso, ele vê, bom, acontece uma cena no qual a Aida está esperando o amante e o pai aparece, né? E aí se encontram, tem esse grande encontro e ele se dá conta de que a filha está apaixonada pelo terrível algoz de seu povo e ela mais uma vez se vê ali confusa entre pátria e amor, pater e eros, né? Seu pai a convence então que ela deve convencer o seu amante a fugir com ele, com ela para as terras etíopes, né? E aí, nisso, ele fala para a filha que os etíopes estão se preparando para de novo enfrentar o exército, liderado por Radamés, e ele pede, né, à filha que consiga descobrir o caminho que esse exército vai fazer, porque daí, eles surpreendem o exército e vencem a batalha. Nisso, Radamés aparece, o pai se esconde, Radamés e Aida trocam confidências amorosas, e a Aida pede que ele fuja com ela, né? E aí aqui temos um dueto clássico, né? No qual ele fala, não, mas eu tenho que ser fiel à minha pátria. E ela, não, mas você não me ama. Enfim, o tempo todo foge, não foge, ama, não ama. Finalmente ele esquece de sua pátria, de seu dever e decide seguir a Aida, né? Nisso, Radamés revela o caminho que sua tropa fará para essa nova batalha e esse caminho é Nápata. E o pai de Aida sai do seu esconderijo, revelando a sua verdadeira identidade. Eu sou o rei, eu sou o pai de Aida. E Radamés se dá conta de que fez uma besteira, porque entregou seu povo aos inimigos, né? Bom, nisso Amneris também estava por ali, de bituca, ouviu a conversa, interrompeu tudo e aí denunciou aos sacerdotes Radamés por traição. Amonasro corre para esfaquear a ela, né? O rei tenta esfaquear Amneris, mas não consegue, e nisso Radamés, o Radamés o impede e cobre a fuga de Aida e seu pai. Começa então o quarto ato, né? O final. No qual Amneris se dá conta de que seus ciúmes foi um pouco longe demais. Radamés será julgado pelos terríveis sacerdotes e provavelmente morto, né? Nisso ela tenta em vão dissuadir os sacerdotes, mas já é tarde demais. Radamés é condenado a ser enterrado vivo. Quando ele entra no túmulo, se dá conta de que não está sozinho. Um fantasma? Não. É a Aida que está ali com ele, ela mesma, e que soube da sentença e decidiu morrer junto com o seu amor. Assim, a morte dos dois faz o final dessa ópera trágica, que termina com os dois mortos, enterrados vivos, né, nesse túmulo. Bom, muitos desafios estéticos e éticos tem um encenador que deseja hoje em dia trazer a Aida em cena. Aliás, era a ópera que a gente estava montando no Teatro Municipal de São Paulo um pouco antes da pandemia, que espero que depois seja montada.
A estreia é marcada para o dia 30 de junho de 1886 e é o começo, come falei, de uma temporada de 12 espetáculos. Para uma ida, 12 espetáculos é muita coisa. Só que o diretor de orquestra, durante os ensaios, vem contestado pelos musicistas, pelos orquestrais ou pelos cantores, não entendi. Ele pede demissões. Pede demissões perché semplicemente ninguém toca, ninguém canta. Greve geral. E voi, Tony, dove siete? Cosa fate voi? Che succede ai vostri piccoli polmoni? Dove è andato il vostro fiato? Tutto per tutte die stupide chiacchiere! Bei diesen Tönen kann man ja einschlafen! Seid ihr Musiker oder nicht? Então pede demissões ou a gente que já pagou não sei quanto dinheiro para trazer a orquestra do Teatro Regio di Parma, os cantores com os figurinos certos, eles vieram com cenografia e tudo. Imagina quanto já tinha pago o agente que chamava Claudio Rossi. Ele, desesperado, resolve chamar o vice desse maestro. A estreia é à noite do dia 30 de junho, se abre as cortinas, si apre o pano, a orchestra está embaixo, está afinando os instrumentos, entra o maestro Carlo Superti e o público começa a vaiar. Eu não sei se no Brasil na época se assobiava como se assobia ainda hoje na Itália, no teatro de ópera, quando... Cuidado, se vocês vão na Itália, vão ver um espetáculo teatral, cuidado em assobiar se vocês gostam do espetáculo. Sim, porque assobiar na Itália é exatamente o oposto, é o sinal oposto. É quando a gente não gosta de um espetáculo, a gente assobia, não é como aqui que a gente assobia quando gosta do espetáculo. Enfim, muito cuidado quando vocês assobiam no teatro, daí que dá azar. O público está assobiando, está jogando tomate, talvez, enfim. O público não quer que esse tal de maestro Carlo Superti, o vice do maestro que foi mandado embora, não quer que ele dirija. Eu, sinceramente, não sei o porquê, quais são as motivações. Talvez já sabiam que o maestro não era grande coisa, imagina o vice. Eu não sei realmente porque eles estão fazendo toda essa confusão. O público não quer e manda embora o vice, só que... como se faz? Ou a gente procura um outro maestro, né? De última hora, esse outro maestro tem um nome e se chama Aristide Venturi. Sim, ele procura o Aristide Venturi, que talvez está atrás das cortinas, eu não sei o que fazia, porque tem o maestro, talvez é o maestro do coro, o Aristide Venturi. Então, chama o Aristide Venturi maestro do coro, porque a Ida tem um coro enorme, então tem o maestro do coro, Aristide Venturi chega e o público, quando vê o maestro do coro dirigir a Ida, vai, apita, talvez, não sabemos, joga tomate, talvez, ou latuga, não sabemos, enfim, o Claudio Rossi, o agente, está tendo um infarto. Imagina o dinheiro que ele já gastou para organizar essa turnê, que começa justamente no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro eles fazem 12 espetáculos e talvez depois parte, não sabemos, para Buenos Aires e Montevideo, enfim, o Claudio Rossi está mal. Tá mal. Os cantores, que também não querem perder a turnê, os orquestrais italianos, que também não querem perder a turnê, lembram de um moleque, que é o único no orgânico que sabe de cor e muito bem, tanto a parte dos orquestrais, tanto a parte dos cantores e das cantoras. Esse moleque é sempre pontual, mas no dia da estreia tá atrasado. Cadê o menino?
cadê o menino? Pelo amor de Deus, acham esse menino. Fala o agente, é ele que tem que dirigir a Aida, cadê o menino? Ninguém acha o menino é o público fora que começa a bater os pés, né? A plateia cheia, esperando essa ida do Teatro Regio di Parma, enfim, é pânico, pânico, pânico. Os amigos do menino, do violoncellista, sabem onde está o menino, está namorando. Então o diretor, o agente fala, vão lá no centro, no porto, não sei onde estava namorando, o menino, traga um menino aqui, então vão pegar o menino, chega um menino aí, quem diz de cueca, quem diz ainda arrumando aí a camisa, colocando a calça, não sei, mas como que chega esse menino que fala, você tem que dirigir. Vocês estão loucos, eu vou dirigir a Aida. Mas não, eu toco violoncelo. Não, você tem que dirigir. Absolutamente, você tem que dirigir, por favor. E tem o público que, não sei se fala como se fala no teatro infantil, começa, mas com certeza gritava alguma coisa, com certeza, até que enfim, o menino se convence, já tinham arrumado um fraco, vai, sobe sobre o pedestal e o público fica quieto. O público, não sei se é porque cansado, não sei se é porque ninguém conhecia o rosto desse menino, o público espera, a Aida começa. O Eduardo Said, num livro de 1978, chamado Orientalismo, traça essas análises sobre essa teoria que ele tem, que diz que sem examinar o orientalismo como um discurso, não se pode entender a disciplina enormemente sistemática por meio da qual a cultura europeia conseguiu administrar e até produzir o Oriente política, sociológica, ideológica, científica e imaginativamente. Ou seja, durante esse período e até hoje, né, se a gente pensar pós-iluminismo, a Europa se apodera desse Oriente, inclusive do imaginário que os europeus devem ter desse Oriente, né? Em 87 ele escreveu, depois do Eduardo Said, um artigo totalmente dedicado à Aida, enquanto uma ópera símbolo do imperialismo, né? O artigo se chama O Império em Ação, a Aida de Verdi, eu acho que não é difícil de encontrar na internet. E aqui ele exatamente fala que a Aida não somente incorpora a autoridade dessa versão europeia do Egito, mas por meio de seus efeitos informativos para o público europeu também contribui ativamente para um discurso orientalista, né? Um discurso que obviamente fica do lado do opressor, né, dos europeus brancos enquanto dominadores daquela terra, né, e que completamente anula toda a realidade sobre o que é o Egito, né, especialmente os conflitos de terra e os outros assuntos que a gente depois veio a conhecer. Eu acho interessante a gente trazer essas várias questões, porque a Aida, por um lado, tem essa história passional dessas figuras, desse triângulo amoroso e desse embate que é muito interessante entre pátria e amor, né? Pai e amor, inclusive o pai representando bem a pátria, né, da Aida. E esse amor, que na verdade é um opressor também. Enfim, aqui já tem um nó muito interessante, mas ainda tem essa camada que eu acho muito interessante, que é desse orientalismo e dessa visão europeia do que é esse Egito, né, do que são esses etíopes. Eu acho que é bem interessante para a gente discutir, hoje em dia que a gente tem discutido várias questões, né, pós-coloniais. É isso, obrigada e espero que a gente possa em breve assistir a Aida ao vivo, em palcos vivos e sem máscara. Um abraço. Ninguém com certeza pôde imaginar que nunca teria assistido uma Aida dirigida dessa maneira. Foi um sucesso inacreditável, foi maravilhoso. E ninguém podia imaginar que aquele menino nunca teria parado de tocar. Ninguém podia imaginar que aquele menino teria se tornado o maior diretor de orquestra, talvez de todos os tempos. O nome dele? Arturo Toscanini.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Reins Chirato, maestro, e estou aqui para falar um pouquinho sobre Arturo Toscanini. Bom, Toscanini, esse músico imenso, importantíssimo, eu diria basilar, da história da regência, nasceu na Itália em 1867. Viveu 90 anos, vindo a falecer em 1957. Isso quer dizer que Toscanini atravessou em grande carreira o fim de uma era, digamos, e o início de uma nova era, as primeiras décadas do século XX. Por isso eu digo que ele é basilar, porque ao longo desse grande percurso ele atravessou períodos e ele fundamentou conceitos e princípios que viriam a influenciar todos os grandes maestros posteriores a ele até hoje. Não é? Bom, mas Toscanini começou como instrumentista, ele começou como violoncelista, tocava piano também muitíssimo bem, e vale a pena a gente lembrar, por exemplo, que ele estava na orquestra do Scala de Milão como violoncelista na estreia do Otello de Verdi, né? Com ensaios do próprio Verdi ali, participando dos ensaios e tudo, ele conheceu Verdi, até Toscanini muito orgulhoso, digamos, contava uma história que num dos ensaios do Otello, os cellos estavam errando. Verdi se aproximou da orquestra, apontou para ele e falou: cuidado, você está errando. Ele tinha 20 anos. E Toscanini não respondeu nada, obviamente, né? Era o grande Verdi falando com ele, mas ele dizia até o fim da vida que não foi ele que errou, que era o vizinho dele distante que estava errando, e que ele levou uma bronca de Verdi por causa disso. Enfim, um dado curioso. Bom, Toscanini teve a sua estreia como regente no Rio de Janeiro, naquela famosa passagem da Aida. Se quel guerriero io fossi, se il mio sogno s'avverasse. Voltou para a Itália e continuou levando a sua carreira mais um tempo como instrumentista. É importante a gente lembrar que Toscanini não percebeu-se de cara um grande maestro, um grande regente, né? Ele continuou trabalhando como instrumentista. E é aí que eu gostaria de ressaltar a relação de Toscanini com um dos compositores da época menos lembrado, digamos. Claro que a gente fala de Toscanini como amigo de Leoncavallo, de Mascagni, de Puccini. Ele fez a estreia de Pagliacci, de Bohème, Fanciulla dell'Oeste, Turandot. Mas existe um compositor que tem um papel muito importante na biografia de Toscanini, Alfredo Catalani, que infelizmente faleceu bastante cedo e que hoje em dia é lembrado pela ópera La Valli. Por que eu gostaria de contar essa história para vocês? Por causa do seguinte: Toscanini voltou do Rio de Janeiro, continuou procurando empregos nas orquestras como instrumentista. A regência ainda não era clara para ele como carreira, como profissão. Bom, só que um tenor de origem russa, Nikolai Figner, o viu reger no Rio de Janeiro e resolveu dar um empurrãozinho na carreira de Toscanini, ainda jovem, lá na Itália. O que ele fez? Um belo dia ele soube que Toscanini, ele armou o Figner, tudo isso. Ele sabia que Toscanini estava hospedado num hotel por causa de um evento. Ele se hospedou nesse mesmo hotel e ele levou uma partitura de uma nova ópera de Catalani, a Edmea de Catalani, que hoje em dia a gente não assiste muito, mas é uma ópera importante na época. Ele chamou o Toscanini no hall do hotel, tinha piano lá, ele mostrou a partitura para Toscanini e falou: você poderia tocar um pouco dessa música, fazer uma leitura? E o Toscanini, de primeira vista, tocou maravilhosamente bem, não é? E sentados ali, assistindo àquela cena, tinha dois senhores. Um deles se levantou, chegou para o Toscanini e falou: você já conhecia essa ópera? E ele falou: não, eu estou lendo de primeira vista. Ele leu tudo muito bem, olhou a parte dos cantores, cantarolou, e era o próprio Catalani, que o Figner havia convidado. Toscanini não conhecia Catalani. O Figner o havia convidado para presenciar aquela cena. Catalani, que ia estrear aquela ópera, imediatamente escolheu Toscanini para regê-la. E foi essa a primeira grande oportunidade que Toscanini teve na Itália de reger uma ópera importante. E ali a carreira dele como regente na Europa começou a deslanchar, não é?
Quer dizer, teve essa armação e Catalani teve esse papel importantíssimo. A estreia foi um sucesso. Infelizmente, poucos anos depois, Catalani morreu. Ele era uma espécie de irmão mais velho para Toscanini. Ficaram muito amigos. E olha só que interessante, os dois filhos de Toscanini, Valli Toscanini é por causa da ópera La Valli de Catalani. E Walter é o papel masculino na ópera Lorelai, de Catalani. Quer dizer, Toscanini homenageou esse grande compositor e amigo que o ajudou na juventude, colocando nomes de personagens dele em seus próprios filhos. Imagina o carinho que eles tinham um pelo outro. Bom, para concluir, então, Toscanini foi um homem que ficou entre Europa e América a vida inteira, Estados Unidos, turnês pela América Latina, e Itália, Alemanha, enfim. Eu só gostaria de resumir um ponto importante da atuação de Toscanini. Por isso que eu digo que ele é fundamental para a regência italiana. Toscanini mudou conceitos da regência de então, eu diria. O que eu quero dizer com isso? No século XIX, maestros mudavam muito a partitura, mexiam na partitura, modificavam coisas. Cantores tinham uma super liberdade de fazer como preferissem certos trechos. Toscanini quase que fundou um movimento de resgatar a pureza daquilo que o compositor escreveu, sem que os maestros então ficassem alterando a partitura e sem que os cantores também tivessem excessos de liberdades que pudessem distorcer a música. Se a gente pegar, por exemplo, as sinfonias de Schumann com anotações de Mahler, o grande Gustav Mahler, que as regeu, o Mahler modificava, mexia na partitura, alterava, acrescentava notas, tirava notas. Toscanini, por outro lado, isso era uma coisa normal da época, tá? De Mahler e de todos os outros maestros que vieram antes. Toscanini fundou uma coisa assim de resgatar a pureza daquilo que o compositor deixou, enxugando muito esses hábitos dos maestros e dos intérpretes de tomar liberdades. Isso viria a influenciar toda a regência pós-Toscanini até os dias de hoje, não é? Vale a pena ressaltar que ele e Furtwängler, na Alemanha, estavam ali muito fortes com esse movimento de limpar, de enxugar aquelas liberdades todas, e essa é uma das maiores contribuições de Toscanini para a história da regência, para a história da música. Muito obrigado a todos, espero ter contribuído. Tchau!